Zé Maria, quando você começou a jogar futebol como lateral direito, na época haviam dois grandes jogadores nessa posição que jogavam, por coincidência, no futebol paulista e que muitas vezes são até escolhidos na seleção brasileira de todos os tempos, que é o Djalma Santos do Palmeiras e o Carlos Alberto Torres, que jogava na época do Santos. Esses dois jogadores tiveram alguma influência na sua carreira? Ah, bastante. Principalmente do Djalma Santos. Né? Na época de Botucatu, a gente via alguns jogos, né, que era VT, né, que era videotape. E o Djalma passou a ser uma das pessoas que eu observava bastante. E eu tive a grande honra, né, de participar praticamente da despedida dele. Em 68, minha primeira convocação para a seleção brasileira com a Aimoré Moreira, houve uma despedida no Maracanã, né, do Djalma Santos. Então estava Djalma Santos, Carlos Alberto, e eu fui convidado, né, convocado, e tive essa honra de participar do encerramento dele na seleção brasileira. Mas o Djalma, pela categoria, pela forma com que ele marcava, me influenciou bastante. Eu acho que ele era um lateral perfeito, principalmente na marcação. E depois tive a felicidade de, na seleção, né, jogar ou ver o Carlos Alberto. A experiência que a gente pegou naquela seleção, para mim, foi muito importante. Eu acho que os dois me deram assim uma certa tranquilidade, né, para poder continuar a minha carreira. Eu até acho que talvez o Djalma tenha te influenciado mais na parte defensiva que o Carlos Alberto talvez. Porque o Carlos Alberto, na verdade, em 70 já estava modernizando, né? O Carlos Alberto era um jogador que marcava muito bem e passava com facilidade do meio de campo. Então, para mim foi um aprendizado muito grande. De pegar essa experiência da colocação do Djalma e a habilidade do Carlos Alberto para frente, apesar de que eu não era um jogador que ia muito em direção ao gol. Era muito mais jogador de marcação e procurar fazer jogada de linha de fundo para os atacantes. Mas ainda mesmo assim eu acabei fazendo alguns golzinhos. E falando de 70, Copa do Mundo daquele ano, né? Aquela grande seleção que o Brasil montou. Você não jogou, acho que nenhum jogo na Copa, não né? participei de nenhum jogo. Mas qual foi a sua sensação de estar presente nesse grande evento, Copa do Mundo, nessa grande seleção, e vendo o Carlos Alberto Torres jogando, por sinal, muito bem? Bom, a Copa de 70 para a gente foi o início, né? Praticamente. A gente teve a oportunidade de conhecer os grandes jogadores da época, né? Uma grande seleção, para mim, uma das melhores seleções, está entre as melhores seleções brasileiras. Então, para a gente foi uma experiência muito grande. O convívio com aquele pessoal, a orientação que eles nos passavam, a maneira de comportamento. Eu acho que isso tudo influenciou na sequência da minha carreira, né? Na experiência principalmente. E eu sou muito grato mesmo, porque eles chamavam a atenção dos meninos. Né? Éramos vários jogadores com idade inferior a 20 anos, praticamente, eu acabei fazendo 20 anos na época. Eu, Edu, o próprio Leão, Marco Antônio, então fomos jogadores bastante influenciados por eles, na forma de comportamento, na dedicação ao trabalho, enfim, e a forma com que eles levantaram aquele caneco. Né? Eu acho que para a gente foi uma experiência maravilhosa. E depois dessa brilhante conquista em 70, vocês retornaram ao Brasil e nessa época, como você já tinha comentado, já praticamente contratado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista, que era o seu sonho, o sonho do seu saudoso pai, Durvalino. E qual foi a sensação inicial de jogar no Corinthians, Zé Maria? Bom, de princípio foi um sofrimento, né? Porque eu voltei da Copa e tava aquela briga de renova, não renova com a Portuguesa, Zé vai para o Corinthians, não vai para o Corinthians, e eu acabei indo para Botucatu. Eu fiquei em Botucatu acho que uns 3 meses. Fiquei treinando lá na Ferroviária, na associação que era os dois clubes, e esperando um retorno do velho aqui. Aí meu pai um dia me ligou, falou: vem para São Paulo, que a situação parece que tranquilizou, a gente já adiantou bastante a possibilidade da sua contratação. Na Portuguesa você não vai jogar mais. Meu pai foi taxativo, na Portuguesa você não joga mais. E se não for para o Corinthians, infelizmente você vai voltar à sua carreira, que eu era torneiro mecânico. Mas felizmente as coisas caminharam de uma forma bastante satisfatória, né? E na época o Valdir Lu, o pessoal todo da direção, tinham esse interesse bastante grande e a minha força e vontade era muito maior ainda, né? De poder vestir a camisa do Corinthians. E a coisa acabou acontecendo. E em final de setembro, começo de novembro, concretizou a contratação
E eu estreiei contra o Grêmio em Porto Alegre e a gente acabou perdendo por 1-0. Então, de princípio, foi uma decepção, né? Porque eu saí pouco tempo de treinamento e a gente acabou perdendo. Falei, puxa, será que vai acontecer o que muitos falam, que jogador que vem pro Corinthians acaba morrendo? E graças a Deus o meu foi o contrário. Eu me encaixei dentro da massa, né, da torcida corintiana, pela minha forma de comportamento dentro de campo, a vontade, aquela garra que eu tinha. E dali para frente, graças a Deus, as coisas foram maravilhosas. Bom, eu acho que talvez o primeiro grande momento do Corinthians nessa ocasião foi aquele famoso jogo contra o Palmeiras, os 4-3, né? 4-3, Foi foi 71, o né? 72, Não, acho que foi 71. 71, comecinho, final de 71. Final de 71. Aquele jogo marcou, né? Aquele jogo foi um jogo de muita disposição, de muita garra do time. O time perdendo 2-0 no primeiro tempo. A gente voltou com o gol do Mirandinha, Tião, Adãozinho que fez o gol. Então é um jogo que ficou marcado na minha história. Né? Na história do corintiano também, aquela virada maravilhosa. A gente sempre tem que ter um lado de prazer também, não é só desgraça, né? E esse jogo marcou muito. Era uma época um pouco difícil para o Corinthians, né? Estava há muitos anos sem ganhar um título importante, né? E eu citei o Palmeiras e como um grande adversário do Palmeiras era o Ney, o ponto esquerda, né? Na época a gente tinha grandes pontas de esquerda, né? Eu acho que o futebol brasileiro era muito rico. E não só os grandes clubes, mas também os times do interior, a maioria deles tinham bons pontos de esquerda. E jogadores habilidosos, jogadores inteligentes, né? Então Ney, Edu, Bozó, tinha o Mário Sérgio já começando, enfim, uma série de jogadores, Paraná do São Paulo, tinha o Abel no Santos, o Abel e o Edu que revezavam, então era muito difícil. Então foi uma geração de grandes pontas. E você tinha mais dificuldade para marcar esses pontas habilidosos, até mesmo o Joãozinho, o Zé Sérgio, que iam mais para cima, ou esses que entravam pelo meio, como o Mário Sérgio, o Paulo Delegado? Não, todos eles eram difíceis, todos eram difíceis, eram grandes jogadores, né? Marcaram muito, eram jogadores habilidosos, eram jogadores de muita finta, né? Mas eu sempre me dei bem, eu tive muita dificuldade, na verdade, com o Edu. Edu dos Santos. Pela inteligência do Edu, o Edu era um jogador que ia à linha de fundo e não fazia firula, ele era um jogador muito objetivo, né? Ao passo que os outros já tinham mais aquele, né, de brava, voltavam, nem dava muito espaço. Mas foram jogos difíceis, né? E me ajudou muito, né? Porque isso fez com que eu pudesse ser convocado para a seleção, para várias seleções, 74, 77, 78, enfim, em função de ter feito um bom trabalho marcando esse pessoal. Falando em 74, no próximo bloco falaremos sobre a passagem do Zé Maria na Copa do Mundo da Alemanha.